Lula começa o mês de abril com uma sequência de agendas fora de Brasília. Serão 3 viagens nacionais para entregas e anúncios de obras. A série de compromissos já estava prevista pelo Palácio do Planalto desde o início do ano, mas ganhou urgência depois da divulgação de pesquisas que evidenciam a queda de popularidade do presidente. Amanhã, Lula estará no Rio para inaugurar um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, em Niterói, e marcar o início das obras de dragagem da Baía de Guanabara para o porto de Niterói. Na quinta-feira, terá 2 compromissos em Pernambuco. Já na sexta, o petista estará em Iguatu, no Ceará, para visitar as obras da ferrovia transnordestina. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos essa segunda-feira, dia 1º de abril, com você. Seja bem-vinda. Ano aí de eleição municipal por aqui, Ana. Somado, então, nesse caldo, as pesquisas mostrando queda na popularidade do governo, Lula começa o mês de abril rodando o Brasil. Boa noite. Boa noite, Paula. Vou deixar a homenagem do dia 1º de abril ao nosso mestre Augusto Nunes, tá? Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr, Caute. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, não precisa de pesquisas, né? Não precisa de pesquisa nenhuma, aliás, números nenhum para indicar números esses que mostram apenas o que as ruas já vêm dizendo desde o dia 1º de janeiro de 2023. Não apenas as ruas, mas as redes sociais, a live do presidente Lula, que simplesmente evaporou, provavelmente por falta de público, até público virtual. O Lula está com dificuldades, né, de agregar. Enquanto isso, né, nós sempre mostramos aqui as várias viagens do presidente Bolsonaro pelo Brasil, carregando uma multidão de pessoas no sul, no norte, no nordeste, no sudeste, e vai ficando complicado porque também a verdade, a realidade da vida cotidiana do brasileiro está difícil, né? A vida está mais cara, tudo está mais caro, o Estado está pedindo mais impostos, a liberdade para empreender que o brasileiro sabe e aprecia agora anda sendo sufocada. Falamos semana passada, né, da manifestação dos motoristas e de aplicativos, porque o brasileiro entendeu, mais Estado na minha vida quer dizer mais impostos e menos liberdade. Agora, para finalizar, Paula, esse meu primeiro comentário, ele vai num instituto, vai inaugurar um instituto de matemática, né? Será que alguém, algum jornalista, alguma pessoa presente poderia levantar a mão e perguntar assim: presidente Lula, estamos aqui inaugurando um Instituto de Matemática, mas curiosamente a palavra matemática foi mencionada apenas 4 vezes no Plano Nacional de Educação, enquanto o controle social, agenda do racismo ambiental, tudo isso foi mencionado mais de 50, 60, 70, até 100 vezes. O que o senhor acha sobre isso, presidente Lula? Matemática apenas 4 vezes no Plano Nacional de Educação. Mas claro que dificilmente alguém vai fazer essa pergunta, até porque ele só frequenta ambientes extremamente controlados. Adalberto Piotr, muito boa noite. Lula começa o mês de abril, então, com 3 viagens marcadas, está rodando o Brasil para tentar reverter de alguma forma essa queda na popularidade, de acordo com as últimas pesquisas. Boa noite. Boa noite, Paula, Augusto, Caute, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. O presidente Lula, quando não cita o ex-presidente Bolsonaro, tenta fazer o que o ex-presidente Bolsonaro está fazendo, só que com uma diferença, como a Ana Paula já citou. O êxito de Bolsonaro, ex-presidente, segundo o TSE, inelegível por hora, arrasta multidões por onde vá pelo país e vai de avião de carreira, anda nas ruas, faz o teste da Paulista em qualquer lugar do Brasil, como citou aqui já o Augusto Nunes, e arrasta multidões, é importante citar isso. Lula só vai em ambientes controlados, mas eu vou citar alguns números de o porquê que o governo Lula não consegue decolar. Começando pela taxa de desemprego que mudou, antes estava em queda, né? Vinha, até porque tem
tem um dado estatístico que puxa ainda do governo passado, no ano anterior, de 2023, e agora a curva voltou à ascendência, ou seja, mais desemprego. Mas vamos lá. Déficit no ano passado, sem nenhuma melhora para a população brasileira. O governo gastou mais sem melhorar a vida dos brasileiros. 230 bilhões e meio de déficit, ou seja, dinheiro que o governo gastou a mais do que arrecadou. 24% de queda, como a gente já anunciou, a gente vai discutir esse assunto um pouco mais detidamente, 24% menos de lucro nas estatais, sendo que, por exemplo, os Correios, que têm sido apontado pelo governo como a solução para o Uber, se o Uber sair do Brasil, devido a essa política de não entender a economia moderna que tem o governo Lula, teve déficit, ou seja, teve prejuízo de 597 milhões no ano passado. Os Correios que tinham, na verdade, em 2021, tinham tido um lucro bastante expressivo. Inflação dos alimentos subiu aqui, só para você ter uma ideia, na última pegada, só neste ano, alimentos que são da mesa do brasileiro todo dia, feijão, 15,27%, arroz, 10,32%, feijão preto, 11,95%, cenoura, batata, cenoura, 56,99%. Ou seja, o governo gasta mais, o desemprego cresce, o governo faz qualquer movimento, e todo movimento do ponto de vista internacional que piora a imagem do Brasil, não melhora em nada a vida do brasileiro, e o Brasil está pagando mais caro. Não adianta ir em qualquer evento com esses números. Vai ter que gastar o quê? Vai ter que falar o quê? Lula já não convence ninguém com esses números. Bom, vai ser a tragédia. Só não vai ser pior porque o ambiente é controlado, mas vai ter que distribuir marmita, ponto facultativo, sei lá o quê, para juntar meia dúzia de pessoas, como foi lá em Nova Iguaçu tempos atrás. Carlo Cauti, hoje conosco, muito boa noite, Carlo. Tá caro comer no Brasil, né? Tá impossível, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Pois é, né? A inflação, como o Piotr já bem antecipou, a inflação dos alimentos está muito mais alta do que a inflação oficial e o brasileiro está verificando isso todos os dias quando vai às compras. Fazer a feira se tornou muito mais caro e quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, que inclusive o governo tinha prometido de isentar do imposto de renda, promessa não cumprida esta também. Na verdade, tinha prometido isentar até R$5.000. Estamos muito aquém daquilo que tinha sido prometido. As pessoas que ganham menos, que são obrigadas a gastar uma porcentagem maior do seu salário em alimentos, estão sofrendo e muito esta alta dos produtos alimentares. É só ir no supermercado. Azeite está muito mais caro. Temos outros produtos, arroz, feijão, Piotr já indicou, estão todos muito mais caros. A população começa a sentir isso e a popularidade do Lula também começa a sentir esta queda, não apenas nas classes médias e altas, é só ver a Faria Lima, a última pesquisa mostrou apenas 6% dos entrevistados acham o governo bom ou ótimo, contra mais de 64% que acham ruim ou péssimo. Então, não apenas na Faria Lima, mas também entre as camadas mais baixas da população. Agora, só para terminar, Paula, eu queria pegar só o gancho daquilo que a Ana falou, né? A questão da matemática. O presidente vai inaugurar um centro de matemática no Rio de Janeiro. Pois bem, sempre no Rio de Janeiro, a Universidade Federal vai mudar o currículo da prova de cálculo, porque os cotistas, que é um projeto que foi implementado durante os primeiros mandatos do governo Lula, não estão conseguindo fazer a prova de cálculo 1. Vocês já vão ter que reduzir a dificuldade da prova de cálculo para permitir que uma boa parte, não todos, porque há vários cotistas que conseguem, vários estudantes que conseguem, estudando muito, trabalhando e fazendo aquilo que se espera de um estudante, ou seja, conseguir passar na prova, eles conseguem superar a prova de cálculo com isso. Mas uma porcentagem relevante, há muitos anos não conseguem superar essa prova e por isso não se reformula, não se repensa a ideia da cota e sim se reduz a dificuldade da prova de cálculo. Fica a pergunta, e quando esses estudantes com provas reduzidas de cálculo vão ter que enfrentar a concorrência internacional? Quando eles vão ter que enfrentar um processo seletivo numa empresa onde estarão concorrentes de vários outros países ou até mesmo brasileiros que são mais preparados? Ou quando esses estudantes, uma vez formados, vão ter que fazer uma planilha, projetar uma ponte ou, eventualmente, fazer um algoritmo tão importante para o dia de hoje? O que vai acontecer? O que esses estudantes vão produzir?
Então, esse é o Brasil de Lula. Se faz cota, a cota não funciona, não se muda a cota, se muda o currículo na faculdade. Augusto Nunes, muito boa noite. Pessoal aqui no chat perguntando cadê a picanha, não tem picanha. Urbano Cavalini, azeite 500 ml a R$50. Realmente está caro fazer compras no Brasil hoje, hein? Tá complicado. Paula, nossa chefe, Carlo Cauti, meu amigo, grande Piotto, e a parceira Ana. Boa noite a você que está nos acompanhando. Eu estava vendo essa pauta aqui, é uma pobreza, né? Isso aí é uma desculpa porque o Lula não quer ficar no local de trabalho, no local do emprego em que você não acha o Lula. Ele prefere viajar para o exterior mesmo, que não tem nada para fingir que está inaugurando alguma coisa. Você, quando faz uma dragagem, você inaugura o término das obras, não o começo. Tem sentido, você vai despoluir o rio, começo das obras, aí você visita e fala para plateias amestradas. Ele não se expõe desde 2007, repito, quando ele não pôde fazer o discurso de abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio, e não é agora que ele vai aparecer para gente que não tem filiação ao PT. Ele não aparece, não faz isso. Então, enquanto o Bolsonaro, sem inaugurar nada, né, sem anunciar nada, é recepcionado aí por multidões, o Lula vai de novo fazer um papelão, porque ele vai para estados com anfitriões de confiança. Né? No Rio ele tem o prefeito, ele tem o ministro que foi governador no Ceará, ele vai levar. Gente assim, em Pernambuco, ele tem o apoio do prefeito, etc. Mas ele não tem nada de concreto para inaugurar. Nada. Aqui. E visitar obras. Visita a obra quem tem tempo sobrando. Né? Visitar para quê? Para olhar se estão colocando direito os trilhos da ferrovia. Ou seja, o Lula, no segundo ano do terceiro mandato, não consegue apresentar nada. Nada. Para animar esse programa, ele devia levar a Dilma para aula magna nesse Instituto de Matemática, porque ela sempre diz coisas que ficam para a história, né? 30% de 30% não é 30%. É 30% de 30%, por exemplo. Tá? O Lula não entende nada de disciplina nenhuma, não sabe matemática. Outro dia ele subtraiu 2 de 10 deu 6. É esse desastre ambulante. Mas o mais triste é o seguinte, o grande líder da esquerda vai fazer uma viagem sem povo. Vai participar de solenidades sem povo, porque não há povo apoiando o governo.